Tá, começamos do zero de novo, tá certo, pessoal? Bom, então, o nosso conceito de custos aqui. O que são custos? Então, é todo recurso consumido relativo a bens ou serviços utilizados na obtenção de outros bens ou serviços. Ou seja, nós temos um recurso qualquer, né? Um ativo, seja em recurso financeiro, seja um material, e usamos esse recurso para beneficiar e criar um outro bem ou serviço que vai me trazer o retorno, né, daquele consumo, certo? Basicamente, pessoal, uma coisa que a gente já tem que ter bem esclarecido, assim, que é a questão, quando se fala em custo, sempre a gente alia a questão da atividade produtiva, da produção, da fabricação, tá? O custo, ele é diretamente alinhado a essa questão fabril, né, de produzir. É claro que tem outros conceitos de custos que nós vamos ver ao longo aí do período, que ele remete a outras questões, e não somente produção. Mas o grande enfoque do custos em si é a questão fabril, que a gente vai se ater um pouco mais, certo? Bom, o que seria, então, alguns exemplos aí de custos, né, que vão gerar outros bens ou serviços? Aí, como diz o slide aqui, né, mão de obra, matéria-prima, a energia elétrica que é utilizada na fábrica, né, ou na prestação de serviço, né, e na aquisição de mercadorias, certo? Que a gente vai ver mais para frente. Bom, nós temos dois conceitos aqui, né, dois itens que eles se complementam dentro de uma mesma empresa, né? São complementares. Nós temos a despesa e o custo. Isso é o básico para que a gente tenha o entendimento do custo, né? Então, tudo que é ligado à questão da despesa, vocês têm que ter em mente, despesa não está associado à atividade produtiva, à atividade de produção. A despesa, ela é vinculada à atividade administrativa, marketing, certo? E tudo aquilo que não está dentro da produção propriamente dita. Tudo aquilo que não é gasto para fabricar o produto é despesa. Tá? E o detalhe importante é que a despesa ela vai para o resultado final da empresa, né? Seu resultado final ali. Tá? Então, tudo que não está envolvido na questão da produção, na questão produtiva, nós temos, então, é considerado despesa, certo? E o custo, então, né, digamos, é o seu lado contrário, né, o seu outro lado da moeda, digamos assim. O custo é tudo aquilo que está vinculado à produção, né? Ou, se não a produção, a atividade fim da empresa, tá? Atividade fim da empresa, seja o caráter produtivo, ou seja um serviço que ela presta, mas tudo que está vinculado à sua atividade fim, aquilo que ela usa como seu produto, junto ao seu cliente, né, as partes relacionadas, é custo, tá? E despesa, a gente poderia dizer assim, né, é toda atividade fim, é tudo aquilo que está ao redor da atividade produtiva, tá? Todo o consumo que está ao redor da atividade produtiva é despesa, tá? Só ratificando aqui, como diz o slide, né, o custo, ele integra o produto, tá? Ele vai para o produto, né? Que vai para o seu estoque e aumenta o ativo circulante da empresa, né? No seu item estoque. A despesa reduz o lucro, né? Porque ela é um dispêndio, é um gasto, né? Ela vai para o resultado, como redutora do resultado, né? E reduz patrimônio líquido, tá certo? Então, basicamente, essa é a diferença aí. Não sei se vocês entenderam, mas é assim, ó, é a separação mais importante que a gente, os conceitos mais importantes iniciais que a gente pode ter. O que é despesa, o que é custo, tá? Em função disso que vem todo o desdobramento aí da teoria de custo, certo, pessoal? Só alguns exemplos aqui, ó, para ficar bem massificada essa questão, entre a diferença, né, entre custo e despesa. Então, custo, alguns exemplos ali que tem. Matéria-prima, né, que vai para a fabricação do produto, a mão de obra,
direta ou indireta, mas que está envolvida com a fabricação, a depreciação das máquinas, né, que são usadas, as máquinas usadas na produção, são custos, a energia elétrica da fábrica, né, ou das máquinas, né, enfim, a água também, que é usada na produção, e despesa, então, como eu falei, né, é uma contrapartida que está ao redor do processo produtivo. Então, é os salários da administração, do pessoal que trabalha na administração, honorário da diretoria, material do escritório, comissão dos vendedores, né, e a parte de marketing ali, propaganda e publicidade. Então, são gastos subsidiários à produção, certo, pessoal? Então, essa é a separação aí, a diferenciação das duas aí. Bom, uma terminologia que a gente tem que ter, né, como conhecimento para conseguir ir aprofundando na disciplina, tá? Nós temos, então, o desembolso. O que é o desembolso? É a entrega de numerário antes, no momento ou depois da ocorrência do gasto. Então, o próprio nome já deixa bem claro, né? Eu estou entregando meu numerário, né, meu recurso, para um determinado fim. Eu estou desembolsando, como a gente fala aí, tá certo? O gasto. O gasto é uma consequência do desembolso, tá? Quanto desembolso eu estou entregando meu numerário, o gasto, ele é uma consequência disso, que pode ser à vista, né, ou a prazo, certo? Dependendo da situação que eu realizar a minha aquisição, tá? Investimento. Bom, o que a gente pode dizer? O que são investimentos? O que a gente pode tirar desse conceito? Tudo aquilo que nós gastamos com intenções a curto, médio prazo, às vezes até a longo prazo, para adquirir benefícios futuros, né, ou imediatos, são investimentos, né? Então, estou executando um gasto, e aquele gasto vai me causar, todo um planejamento em função disso, vai me trazer um benefício logo à frente, né? Como diz o conceito aqui. É basicamente os gastos com aquisição dos bens de uso e dos bens que serão inicialmente mantidos em estoque, né? Matéria-prima, coisas do tipo. Para que no futuro sejam negociados, né? Então, eu gastei com aquele material, com aquele item, com a ideia de que lá no futuro, né, como eu falei, próximo ou mais afastado, eu consiga reverter, né, esse investimento aí, tá certo? O custo. Bom, novamente aqui, o custo é a soma dos gastos com bens e serviços aplicados ou consumidos na fabricação de outros bens, tá? Então, eu gasto, né, é um gasto que eu tenho para realizar, para produzir outros bens, tá certo, pessoal? Esse é o nosso, então, falado custo. Bom, nós temos, então, dentro da teoria de custos, como eu falei, nós temos várias modalidades que a gente vê mais à frente. Nós temos o custo de fabricação, tá? É o nosso enfoque, né? O nosso enfoque inicial. Bom, o custo de fabricação, já comentei, então, é todo custo todo gasto que é utilizado para fabricar, né? Na fabricação, na produção de um determinado item, de um bem, né? Ou um serviço, tá? Situação importantíssima. O que compõe o custo de fabricação? São 3 elementos. Esses 3 são bem importantes, que eles vão ser bem trabalhados ali no decorrer da disciplina. São 3. Né? São os materiais, com suas modalidades, seus desdobramentos, que a gente vai ver depois, a mão de obra e os gastos gerais. Tá? Então, são esses 3 elementos aí do custo. São importantes que a gente tenha um conhecimento sobre isso. Tá? Bom, vamos destrinchar cada um aqui. Os materiais. Os materiais na fabricação, no processo produtivo, eles têm classificações internas também. Então, nós temos a matéria-prima, né, como material principal, né, logicamente, do processo produtivo. Né? Se vocês lembram, a professora, na aula anterior, ela comentou a questão da produção da doce de abóbora, né? Bom, pegando esse exemplo da professora, doce de abóbora, qual é a matéria-prima principal do produto final, que é o doce?
Então, a matéria-prima é a abóbora, tá? Porque é ela que vai dar todo o teor aí o corpo, né, do doce como um todo, tá? Mas tem um material secundário. O que seria, então, material secundário para o doce de abóbora? Bom, abóbora é matéria-prima. Material secundário seria o açúcar, eu não me lembro exatamente da receita, mas açúcar, leite, ovo, alguma coisa do tipo, tá? Então seria tudo aquilo que, juntamente com a matéria principal, né, se transformaria no produto final, que no caso é o doce, tá? Além do secundário, nós temos também os materiais auxiliares, né? E que também auxiliam nesse processo. No doce de abóbora, o que seriam os materiais auxiliares para produzir esse doce? Bom, seria uma tigela, a colher para mexer ali os ingredientes, um copo para pegar a medida do leite, né? Então, seriam materiais que auxiliariam a se fazer, né, o doce final ali, que é o produto final. Então, são materiais auxiliares do processo, mas que entram também no custo de fabricação. E, por fim, né, materiais de embalagem. Então, terminamos o nosso doce de abóbora, tá certo? Está pronto. E vamos ofertar ele lá na Fena Doce em Pelotas, certo? De que forma nós vamos vender esse doce lá em Pelotas? Vamos vender ele em cima do prato ali, botar na bancada? Não, ele tem que ter uma embalagenzinha, né? Seja uma embalagem pequena, ou seja, vários doces colocados numa embalagem maior. Então, seria o nosso material de embalagem, né? Que seria o material que ele vai dar o acabamento final à oferta do produto, certo? Bom, quanto a materiais seria isso? Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo certo? Professora, a senhora quer comentar alguma coisa, professora? Tranquilo? Pode continuar. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Tá certo. Bom, o segundo item tão importante na questão do custo de fabricação é a mão de obra, certo? Então, a mão de obra, ela entra, né, nesse custo, ela é fundamental, né? E ela tem, assim, não só a questão salarial, mas ela tem outros benefícios que envolvem, né, a questão de direitos trabalhistas, tá? Não só o salário em si. Como diz ali, né, tem direitos dele. Vale transporte, vale refeição, né? Tem a questão do FGTS, tem o desconto patronal, que a empresa, que é da empresa, né, que a empresa tem que recolher do salário. Então, é um custo, né, que é aplicado também ao produto, a nossa mão de obra, né. Temos também, como último item, né, que compõe o nosso custo de fabricação, os gastos gerais, tá? E os gastos gerais, então, eles são, até como forma excludente, né, todos os gastos que não estão envolvidos como matéria-prima, mão de obra, eles entram como gastos gerais, tá? Parece óbvio, mas ele tem por trás ele tem toda uma complexidade, tá? Então, tudo aquilo que é utilizado no processo produtivo, mas que não está elencado nesses dois itens, matéria-prima e mão de obra, ele entra nesse item de gastos gerais. Então, seria o que o gasto geral? O que eu utilizo, além de matéria-prima e mão de obra, para fazer um produto? Né? Logicamente, depende da característica de cada produto, né? Da fabricação, tá? Mas para fazer um doce de abóbora, por exemplo, tá? Nós já entendemos o material, os materiais, né? A matéria-prima, material secundário, o auxiliar, a embalagem. A mão de obra também, somos nós ali, que estamos com a receita do lado ali, né? Como a gente estava na aula da professora, com a receita do lado, fazendo ali. E qual gasto geral nós teríamos para fazer esse doce de abóbora? Bom, o gasto geral seria o seguinte, nós usamos o quê? Estamos fazendo à noite o doce, então vamos usar luz. Tem que usar batedeira? Sim, fica melhor, então vamos usar batedeira. Gasta energia elétrica, água, seja anteriormente ou posteriormente, também gasta. O que mais que a gente poderia colocar como gasto geral aí do doce de abóbora?
enfim, tudo aquilo que se utiliza nesse processo, mesmo que seja de forma indireta, mas está envolvido, ele está dentro do custo de produção, certo? Então, como fala ali, gasto com aluguel, energia elétrica, serviços de terceiros, né? Manutenção da instalação, depreciação da máquina que eu uso para produzir, né, fazer o produto, o seguro, né, contra roubo, incêndio da fábrica, certo? Seguro da fábrica, do local do processo produtivo. Para ser custo, tem que ser do local onde se executa o processo produtivo. Se for um seguro contra roubo e incêndio do setor de administração, não entra como custo, tá? Já entra como despesa, certo? Material de higiene e limpeza, também, da fábrica. Óleos lubrificantes para as máquinas, né? Telefone de comunicações, também, tá? Que esteja envolvido no processo produtivo. Bom, como é que está classificado o custo de fabricação, pessoal? Como é que a gente pode definir? Né? Nós sabemos que seu conceito, como ele é composto, mas como ele pode ser classificado, assim? Isso é importante, né? Para que futuramente a gente possa fazer os nossos exercícios. Bom, em relação ao produto fabricado, tá? Ao produto em si, ele pode ser direto ou indireto. Mas o que significa isso? Bom, custo direto. O que é o custo direto? É todos os gastos, tá? Todos os gastos que eu tenho com aqueles três ali, né, que eu comentei, que compõem o custo, que é os materiais, mão de obra e os gastos gerais de fabricação, tá? Eles são aplicados diretamente nos produtos, na fabricação dos produtos, tá certo? Eles integram diretamente o produto, tá? Eu tenho como identificar isso aí, tá? Eu tenho como identificar e aquele gasto, ele foi executado em função daquele produto específico. Então, ele está diretamente vinculado. Por isso é o custo direto. Entenderam? Vou pegar um exemplo aqui. Pegar o doce de abóbora. Tá? Então, eu fiz... eu comprei uma abóbora de 1 quilo. Tá? E com essa abóbora de 1 quilo, eu fiz 10 doces de abóbora. Tá? E o quilo da abóbora, os 10 quilos de abóbora, saiu, sei lá, R$10. Tá? Bom, se R$10 eu fiz 10 doces, eu consigo colocar diretamente que matéria-prima eu gastei R$1 em cada doce. Não posso dizer? Tá? Se eu gastei R$10 com matéria-prima, eu fiz 10 doces no produto final. Então, de matéria-prima, eu posso dizer que eu gastei R$1 em cada doce. Está diretamente vinculado. Correto? É diretamente vinculado. Eu consigo fazer esse discernimento. E com a mão de obra e os gastos gerais também, tá? Desde que eu consiga fazer isso. Normalmente isso se consegue fazer quando é um produto só. Aí é mais fácil. Ou se eu tenho capacidade de medições que me fazem conseguir definir para cada produto aquilo que eu gastei exatamente. Mas quando é mais de um produto, aí complica um pouco mais. Aí a gente vai ter que aprofundar um pouco mais na colocação desses valores para o produto, certo? Bom, nós temos também o custo indireto. O que são os custos indiretos? Então, eles são os gastos com materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação aplicados indiretamente, tá? O próprio nome está dizendo, indiretamente na fabricação do produto. Ele não integra diretamente o produto. Eu não consigo definir que aquele gasto, como foi com a abóbora, aquele R$1 de matéria-prima da abóbora foi para um doce pronto. Indireto eu não consigo fazer isso, tá? Por problemas diversos aí. Mas então, o custo indireto ele não integra o produto, é impossível definir exatamente a quantidade dos valores em relação ao produto fabricado. O que seria como exemplo, né? O aluguel da fábrica, né? Como é que eu poderia definir diretamente, eu fiz 10 doces de abóbora, e eu pago, onde eu faço os doces, uma peça pequena, eu pago, sei lá quantos reais. Como é que, sendo que dentro dessa fábrica tem
essa pecinha tem outros itens que também consomem energia, não só aquilo ali. Então não tem como colocar exatamente, diretamente, né? Energia elétrica, o aluguel, os salários também, eu não tenho como colocar diretamente no produto, tá? Bom, o custo indireto, eu não tenho, então, como atribuir ele aos produtos, não tem como, tá? Eu posso tentar, mas eu não vou conseguir, diretamente não. Se eu não consigo incluir esses valores, esses gastos diretamente ao produto fabricado, eu tenho que usar um outro método para atribuir esses gastos que eu tive, que eu tenho, né, no produto. Então, uso o chamado rateio. Até a professora comentou, né, na aula anterior, que ela falou que rateio não era de ratear, né? A rateio era de separação, né, de definir critérios, tá? A gente fala que é base de rateio. Então, a gente define, nesses custos indiretos, que eu não tenho como definir exatamente para o produto que ele vai, eu defino uma base, um critério, para pegar esse valor que eu tenho e separar nesses produtos, tá? Eu crio uma base de rateio. Isso é uma coisa bem comum. Eu não sei se vocês... essa base de rateio, não só em aspecto produtivo, até no nosso dia a dia. Por exemplo, quem mora em apartamento, em condomínio, né, sabe que nós temos aí as áreas comuns aí dos prédios, né, com energia elétrica de corredor, de salão de festa, os prédios que tem, e também outros consumos que são gerais. Isso aí tem que ser colocado nos valores do condomínio, de cada apartamento. Tem que ser rateado esse valor aí. Então, se eu tenho um gasto aí de 10 mil reais aí gerais, de comuns, né, de todo o condomínio, eu gastei 10 mil de todo o condomínio. Não tem como identificar, foi o Leandro gastou 2 mil em água, luz, não tem como fazer isso. Tá? Se eu não tenho como fazer isso, eu crio uma base de rateio. Então, assim, aí depende muito da convenção do condomínio, tá? Quem mora em condomínio deve saber bem essa questão. Da legislação também, mas eu, particularmente, já vi vários tipos de rateio, tá? Tem uns até bem estranhos, né? Eu já vi rateios foi um tempo atrás, acredito que já não se faça mais isso, de condomínios que fizeram uma convenção que seria rateado o valor do condomínio mensal pela quantidade de pessoas que residiam no apartamento. Aquela questão da água que não tinha, que a água era geral do prédio. Né? Aí a convenção aceitou, ficou assim. Tá? Normalmente agora, o que se usa muito é a questão do metro quadrado. Tá? Que os apartamentos, lá, tem 100 metros quadrados, dentro do montante ali dos 10 mil reais de gasto, aí faz a proporção, né? Chega no percentual, até dá o 100%. Aí soma toda a metragem do prédio, sei lá, a metragem do prédio é 1.000 metros quadrados, aí pega, então se é 1.000 metros quadrados, apartamento de 100 metros seria tantos por cento. Aí, em função disso, faz o rateio do valor mensal do condomínio. Assim que normalmente está sendo feito, né? Mas, como eu falei, existem bases de rateio diferenciados em condomínios. Eu já vi por quantidade de pessoas, tá? Não sei se alguém já viu algum outro critério de rateio, pode comentar aí, de condomínio. Eu me recordo só isso aí que me chamou a atenção, né? Mas normalmente é um metro quadrado, tá certo? Então, eu comentei isso para vocês terem uma noção do que é essa questão do custo indireto e da base de rateio, tá? Então, eu não tenho como definir exatamente quem que é o responsável por aquele gasto. Então, eu defino um critério, uma base de rateio. Bom, então nós temos ali vários critérios, né, para ratear esses valores, esses gastos que nós tivemos aí no nosso processo produtivo, tá? Alguns exemplos aqui para a gente dar uma iluminada no assunto, tá? O que normalmente ocorre, como eu falei, depende muito, assim, do interesse da administração, dos sócios, tem toda uma questão da convenção, qual base de rateio será adotado. Mas algumas ideias aqui, por exemplo, depreciação do prédio, do edifício, então seria o espaço ocupado, né, a metragem quadrada do espaço ocupado. Seguro, também, que será rateado
em cada item do edifício. Então, o espaço ocupado, que seria o metro quadrado, né? O metro quadrado ocupado realmente. Os impostos também, espaço ocupado. Administração da fábrica, número de empregados, energia elétrica, né? Quando na fábrica, né? As horas de máquina, salários indiretos também, número de empregados, ou horas trabalhadas. Então, são vários critérios que a gente pode adotar. E, assim, é interessante que o critério de rateio, como eu comentei, ele não é definido, ele não é engessado especificamente naquilo ali. Ele vai muito para o interesse da administração, da gerência, né, da empresa, dos sócios, daquilo que a empresa tem como projeto, como metas, ela define esses critérios, tá? Pode ser vários tipos, várias bases, como a gente vai ver mais à frente, certo, pessoal? Eu já comentei, mas só para vocês darem uma visualizada aí, para ficar talvez mais... não ficar só eu falando na teoria, né? Para vocês verem mais ou menos um exemplo de rateio, tá? Então, nós temos assim, ó, final, um custo total indireto, tá? De 1.150.000. Total ali, aí junta depreciação, equipamentos, energia elétrica, supervisão da fábrica e outros custos, né, que não foi definido aqui. Aí dá aquele total de 1.150.000, tá? E nós temos três produtos. Se tivesse um produto só, talvez até pudesse se fazer, né? Mas não temos, só temos três produtos diferenciados. Então, como definir o que cada produto gastou, ou o que cada produto tirou dessa fatia do total? Bom, então, a base de rateio que foi definida pela empresa é que é horas máquina, né? Produtivo. Então, pegou cada produto que tem a sua máquina que executa a produção, verificou-se o tempo de funcionamento da máquina, em função disso, chegou-se a base de rateio, tá? Então, 100% dá 1.000 horas, né? Foi somado as horas ali, cada máquina está em funcionamento de acordo com o produto, chegou-se a 1.000 horas, 100%. Aí fez-se a proporção ali, né? Tantas horas, tantos por cento da fatia do 100%. Chegou-se ali, então, o produto A, 40%, 400 horas, né? Que ele permanece em funcionamento. Então, 40% no 1.115.000, o produto A, então, ele recebe de custo indireto, em função da hora máquina, 460.000. Tá? E assim sucessivamente. Tá? O produto B também tinha 200 horas, um pouco menos, 20% do total, então 500.000, e até que, ao final, ali, todo o valor do custo indireto, ele foi rateado conforme a base de horas máquina, certo? Então, esse é um exemplo simples, né? Mas que ele demonstra bem essa questão aí, do meu critério, né, de rateio que foi definido por horas máquina. Em função disso, eu peguei esses valores e fui diferenciando conforme cada produto, porque, logicamente, se eu pegasse esse valor e dividisse por 13 e colocasse cada valor em produto A, B ou C, não seria uma informação correta, não seria uma informação realmente do que ocorreu no processo produtivo, tá? Porque daí todos os produtos teriam o mesmo gasto, porém, o produto A máquina ficou 400 horas funcionando, e aí ele gastou a mesma coisa que o B, que ficou 200 horas funcionando. Então, não estaria correto o valor final do produto, né, porque não estaria fechando que realmente o produto nos custou, né, digamos assim, para ser produzido. Tá? Então, isso que a base de rateio faz, tenta deixar o mais próximo da realidade possível daquilo que foi efetivamente gasto na produção do produto. É 100%? Não é, né? Não é uma informação 100%, tem algumas perdas aí, mas o critério é esse, não tem como, tem que chegar o mais próximo possível da realidade, tá? Bom, eu falei da classificação do custo em relação aos produtos, tá? O produto fabricado. Alguém quer comentar alguma coisa? Estou falando meio demais, mas essas teorias a gente tem que passar aí. Tudo Tranquilo. certo? Tudo certo. Tá.
Bom, então eu comentei, né, do custo direto e indireto em relação ao produto, tá? Então vamos entrar na outra classificação, né? São somente essas duas aí, tá, pessoal? Pode ficar tranquilos. Que são a classificação em relação ao que é produzido, a quantidade produzida, o volume de produção, tá? Antes é em relação ao produto em si, ao produto final ali. Agora em relação à produção, né, ao volume produzido, quantidade produzida. Então, assim, nós temos duas classificações são as mais trabalhadas, e temos outras duas que eu coloquei, tem alguns autores, mas mais para conhecimento de vocês, tá? Mas as duas, assim, que se fala mais, que se estuda mais, é o custo fixo, né? Ou variável, e nós temos o semifixo ou semivariável, que na verdade é uma mistura, né, de ambos ali, tá? Ele entra no meio termo, digamos assim. Tá? Que eu vou comentar, mas é mais para conhecimento de vocês. Mas o que nos importa, então, nós temos o custo fixo, né? E o que é o custo fixo? Bom, custo, primeiramente, está envolvido na atividade produtiva, tá? Isso aí já tem que estar bem massificado, né? No nosso entendimento. Fixo. Por que fixo? Bom, independente da quantidade, se eu produzir 10 doces de abóbora, produzir 500 doces de abóbora, 1000 doces de abóbora, aquele valor, aquele gasto, aquele custo que eu tive, ele não vai alterar. Independente da quantidade de produto que eu fabricar, eu produzir, tá? O custo não vai alterar. Permanece estável. Tá? São custos que são inalterados. Claro, evidentemente, pode ter algumas alterações ao longo do exercício financeiro e tal, mas, via de regra, ele não se altera em função do volume produtivo. Certo? Então, como fala o slide ali, ele permanece estável, independentemente da alteração do volume. Tá? Eles são necessários ao desenvolvimento do processo produtivo em geral. Tá? Então, ele se repete, ele é mensal, né? Ele é um custo que ele tem que ocorrer para que o processo ele siga, a não ser que o processo produtivo pare, né? Sei lá. E mesmo parando, muitas vezes o custo fixo ele permanece também. Então, o custo fixo, por não integrar os produtos e por beneficiar a fabricação de vários produtos ao mesmo tempo, eles também são considerados custos indiretos, né? Então, o custo fixo ele está vinculado ao conceito do custo indireto. Por quê? Porque se ele é fixo, independente da produção, eu não tenho como definir qual produto que eu executei aquele gasto. Se eu não tenho como definir a qual produto eu executei aquele gasto, ele passa a ser indiretamente, né, vinculado ao produto. Tá? Ele não está vinculado ao produto. Certo? Então, o fixo ele está vinculado à questão do indireto. Certo? Bom, aí pegando dentro do próprio fixo ali, nós temos o semifixo. Né? Que eles são fixos em uma determinada faixa de produção, mas que variam, né, se há uma mudança dessa faixa. São casos mais específicos, tá, pessoal? Só por conhecimento de vocês. De repente você detém esse conceito aí e fala, eu nem comentou isso aí, eu nem sabia que existia. Tá? Então, ele é um meio termo do custo fixo. Então, um exemplo que o autor nos dá. Então, pega o valor total do pagamento, o valor total da folha de pagamento dos supervisores, né, da produção, né, que é fixo. Até que se contrate um outro supervisor para trabalhar com esses supervisores. Só que aí, faltou um item aí, que não tá bem correto esse exemplo. Seria mais essa questão assim, ó, para ser semifixo. Num processo produtivo, vamos pegar aqui, a cada 100 produtos fabricados, eu tenho um supervisor. Tá? A cada 100 eu tenho um supervisor de produção, daquela produção ali. Tá? Cada 100, um exemplo que eu estou dando, complementando esse exemplo aí. Tá? A cada 100 produtos fabricados eu tenho um supervisor. Tudo bem. Só que daí eu comecei a fabricar mais. 150, 130. Tá? Eu passei dessa faixa. Então, o salário do supervisor era fixo, mensal fixo. Mas, como a minha produção ela aumentou,
acaba que vou ter que contratar um outro. Então, ele é semifixo por causa disso. E se a produção continuar aumentando, fatalmente eu vou ter que me adequar a essa legislação aí, ou a essa norma, digamos, ser a norma da empresa, né, de tantos produtos, tanto um supervisor por produto. Isso acontece também não só em produção, pessoal, isso acontece também, que eu conheço, a prestação de serviço também. Tá? Quando se contrata ali uma prestadora de serviço de limpeza, tem ali, isso tem a legislação, eu não sei exatamente o número, mas eu sei que, pegar um exemplo aqui fictício, a cada 20 atendentes ali, 20 responsáveis pela limpeza, tem que ter um supervisor, ou um gerente daquele efetivo. Ah, mas a empresa lá, a empresa X contratou 25. Quer 25 responsáveis pela limpeza, ou quer 30. Passou da faixa dos 20, aí contrata mais um supervisor. Aí muda esse custo que seria fixo, né? Ele altera. Bom, mas a empresa não quer mais, através do contrato ali, não, mas eu não preciso mais de 30. Agora eu vou cortando gastos e eu quero 20 encarregados de faxina da limpeza do local. Baixo a faixa, tá? Rescisão, contrato, tá? do supervisor a mais, tá? Então essa questão do benefício ali para conhecimento. Bom, custos variáveis. O que são custos variáveis? Então eles alteram, eles mudam em função do volume da produção, tá, pessoal? Então é simples assim, ó. Cada vez que eu aumento mais minha produção, eu aumento meu custo, né? A quantidade consumida, né? Isso ocorre muito na matéria-prima. A matéria-prima é eminentemente variável, né? Não depende muito do processo. Talvez a gente possa falar, não, mas tem processo de automação que agora é certinho, né? Sim, mas pode ocorrer alterações, pode ocorrer mudança, tá? Pode atrasar um pouco o processo, né? Então, sempre tem essa variação da matéria-prima, tá? Então, ela sempre vai ser variável, a matéria-prima da produção. Então, tem um exemplo ali, né? Então, eu preciso fabricar uma saia, 1,5 metro de tecido, né? 1,5 metro de tecido para 50 saias. Então, são necessários, multiplicando ali, 75 metros, né, do tecido para fazer 50 saias, tá? Bom, mas eu quero fazer mais saias. Quero fazer 100 saias, né? Aí, eu multiplico, né, pelos 1,5 metro de tecido, certo? Que vai dar 150 metros, tá? Então, quanto mais saias eu faço, mais tecido eu uso. Quanto menos saias eu faço, menos tecido eu uso. É o básico do custo variável, tá? Então, é interessante assim, o custo variável, vocês percebem, ele tem ligação direta com o produto fabricado, é direta, tá? Direta. Eu uso mais tecido, fabrico mais saia, né? Então, está diretamente vinculado. Então, são os custos variáveis, por definição, são chamados também de custos diretos, né? Geralmente, ou via de regra, digamos, o custo variável é custo direto, certo? Assim como o fixo, via de regra, é indireto, tá certo? Bom, então, só para o nosso conhecimento, nós temos, então, os custos semivariáveis, né? Assim como o semifixo, né? Só para a gente ter uma noção. Os custos semivariáveis, ele é o meio termo, né, entre os dois. Então, são custos que variam com o nível de produção, né, também. Entretanto, ele tem uma parcela fixa, mesmo que nada seja produzido, tá? Interessante isso. Aí dá um exemplo, o autor dá um exemplo da máquina de fotocopiadora, né? Nossa máquina de Xerox aí. Bom, então, tem uma taxa mínima que a empresa cobra, tá? Que é a taxa ali, a gente chama de franquia, né? Assinatura franquia, tá? Mesmo que nenhuma cópia seja tirada. Só que assim, tem a taxa mínima, a franquia, tá? Porém, eu pago também pelo número de cópias tiradas, né? Então, tem esses dois aspectos dentro do mesmo custo, vocês entenderam? Então, tem a franquia mínima. Eu não tirei, eu aluguei uma máquina,
Tá? Aí coloquei a máquina aqui onde eu moro e comecei a cobrar xerox. Beleza. Só que assim, eu posso, no mês eu tiro 1.000 cópias de xerox, tá? Aí eu ganho, né, X reais aí que eu tenho de lucro. Mas independente desses tantos reais de lucro, eu vou pagar por cópia e vou pagar pela franquia, mesmo que eu venda 1.000 cópias ou venda 0 cópias, não importa. A franquia, ela é fixa. Então, ela mistura os dois aí, tá? Só para o nosso conhecimento. Tem também combustível, tem outro exemplo aqui, que o autor dá, que é bem interessante também. Combustível de caldeira, que não pode, o calor não pode diminuir nunca, ele tem que ter um controle em função da temperatura, tá? Mesmo sem produzir, como fala ali, mesmo sem produzir nada, sempre vai ter um gasto mínimo, porque a caldeira não pode esfriar, ela tem que estar sempre naquela temperatura, sob pena até mesmo de ela estragar. Tá? Então ela tem que ficar sempre ligada, sempre quente, né? Mesmo não funcionando. Então também é outro exemplo de semivariável, certo, pessoal? Nosso conhecimento. Tá, um resumão aqui. Um resumão, um esquema aqui que é para ficar mais não ficar só no oral aqui na minha voz aqui, para ficar um pouco no visual também, tá certo? Então, nós temos os gastos, né, que vem, primeiramente, que faltou ali, nós temos o desembolso, tá? Pode ser à vista ou a prazo, que é a entrega do numerário, ou no caso, não é numerário, se for a prazo do crédito, né? É a vinculação do crédito para aquisição. Então, o desembolso faz com que eu execute o gasto, tá? O gasto, aí, ele vem nessas questões ali. Quando o gasto é executado para a minha atividade fim, para o meu aspecto produtivo, ele é custo. Quando o meu gasto é para a minha atividade subsidiária, atividade meio, atividade administrativa, mesmo que seja para manter a empresa em funcionamento, mas é uma atividade administrativa, é uma despesa. Ou pode ser um gasto que estou investindo, certo? Que estou comprando matéria-prima, deixando no estoque, estocado, no almoxarifado, tá? Estou gastando para que eu use essa matéria-prima na produção. Então, estou investindo para benefícios futuros, certo? Bom, então nós temos os custos, como foi falado, em relação aos produtos aqui, né, que eu já comentei, mas só para reforçar. Os custos quanto aos produtos, ele é direto, classificado como direto, é matéria-prima, é mão de obra direta, né? Diretamente na produção. E pode ser indireta também, né? Que são gastos que não tem como vincular diretamente ao produto fabricado. Aí são criadas bases de rateio, de maneira que aquele gasto que eu tive para produzir aquele produto se consiga da forma mais próxima possível da realidade, criar uma base de rateio que defina que aquele gasto que eu tive está vinculado àquele produto, tá? Então, através da minha base de rateio. Então, o volume, a quantidade que eu produzi. Nós temos, então, duas classificações. Fixo. Independente do que eu produzir, aquele gasto existe, aquele valor fixo ali, tá? Então, seguro, né? Seguro da fábrica, seguro das máquinas, tá? Talvez seguro até seguro de vida dos próprios operários, né? Do pessoal que trabalha na produção. Depreciação das máquinas também, um custo fixo. A mão de obra indireta também pode ser fixo. Taxas, impostos, aluguéis. Eu comentei só reforçar, para a gente não cair nessa questão, que o custo fixo, ele é fixo porque ele não varia em relação ao volume do produto, tá, pessoal? Mas ele pode sofrer alterações de valores. Não quer dizer que meu seguro, eu pago o seguro da fábrica, eu pago em torno de 20 mil reais ali para a fábrica ficar segurada contra sinistro, seja o sinistro que for. 20 mil anual. 20 mil é pouco, né? Mas 20 mil anual, tá? E vai ser esse gasto para sempre. Ele é fixo, esse gasto é fixo? Não é nessa questão. Ele é fixo por quê? Porque vai ser, o valor do seguro é 20 mil, independente de eu produzir 1.000 doce de abóbora, 1 milhão de doce de abóbora, é 20 mil sempre. Mas ele não é fixo em relação ao valor. Não, ele pode... agora, o ano que vem, vamos renovar o nosso seguro.
Tá? Tudo bem. Agora estamos no final de dezembro, quase, praticamente, né? Quase na metade de dezembro. Vira o mês de dezembro, janeiro. Vamos renovar o nosso seguro da nossa fábrica. Quanto é que vai ser agora? Aí chega lá a seguradora, lá o corretor. Não, agora não. Vamos cobrar 30 mil reais de seguro anual. Ah, não, mas o Leandro falou que mas era fixo, era 20 mil, agora vai cobrar 30. Não, não é o fixo em relação à quantidade, tá? Só deixar bem claro isso. Não em relação ao valor, que pode mudar, dependendo. E também variáveis, né? O volume do produto. É variável, questão de produção. Quanto mais produzo, mais gasto tem. É vinculado, né? Como eu falei, diretamente ao produto. Então, a matéria-prima, né? Tanto os doces de abóbora, tanto as abóbora. A mão de obra também. Eu gasto um funcionário, 2 funcionários para fazer os doces, né? Diretamente, tantos doces, vai ser meu gasto com tantos funcionários e tal. Certo? Basicamente é esse esquema aí, tá, pessoal? Esse resumo aí. Vamos seguir. Bom, de novo aqui. Agora, uma classificação que eu coloquei aqui mais específico dos itens, né, que nos interessam mais, é do produto e produção. Produto, novamente, custo direto e indireto, variável e fixo, tá? Só para deixar bem massificado, certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tá. Esse quadro é interessante. Então, o meu aqui tá. Vou tirar aqui. Tá, esse quadro é interessante aqui, olha só. Vamos analisar aqui, ó. Nós temos, então, a nossa produção, e dentro da produção nós temos o nosso custo fixo, o fixo unitário, né? Que nós deixamos o total e definimos a um valor específico, permanece unitário. Nós temos os nossos custos variáveis, né? E o custo variável unitário também. Aí nós temos, assim, a seguinte situação. Quando a nossa produção aumenta, pessoal, aumentou a produção, tá? Aumentou. Nós fazíamos 10 doces de abóbora, estamos fazendo 20 agora. Como é que fica o custo fixo? Não muda, né? O custo fixo não muda, certo? E o fixo unitário, ele diminui, tá? Lembrando que o custo fixo unitário é de caráter informativo, certo? Mas por que ele diminui? Se a produção aumenta e se o custo fixo fica inalterado. Aí é questão de proporção, simplesmente, tá? Se o fixo, a produção é 20, como eu falei, né? 20 itens, tá? E o custo é, sei lá, 10 reais, tá? É aqueles 10 reais, em função da unidade, 20 unidades produzidas. Eu aumentei a produção, aumentei para 40 produtos, e o fixo permaneceu os 20, na divisão, para que se chegue no valor unitário, ele vai diminuir, tá? Mas não porque o valor fixo mudou, mas porque a produção aumentou. Mas simplesmente é um caráter informativo, não altera esse conceito do custo fixo, tá? E o variável, a produção aumentou. O que acontece com o custo variável? Aumenta também, tá? E o custo variável unitário, ele permanece alterado, porque é ligação direta, ele fica na mesma situação, tá? Aumenta, fica na mesma situação, certo? E acontece a situação inversa também, né? A produção diminuiu, o custo fixo não muda, né? E a proporção, como o custo fixo ficou o valor e diminuiu a produção, na hora de fazer ali a divisão, né? O custo fixo vai aumentar, tá? E o variável também, não vai mudar, ele permanece seguindo com a produção, tá? Ele segue na mesma linha da produção. Diminuiu, aumenta. Só o custo unitário fixo que ele tem essa alteraçãozinha, mas é simplesmente caráter de cálculo mesmo, tá? Tu divide quando aumenta, aí diminui, porque o custo não acompanha o aumento, diminui, e a mesma coisa quando diminui a produção, certo? Só para a gente ter essa visão aqui. E aí, pessoal, tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Vamos fazer uns exercícios aqui, nós? Bora. A gente consegue classificar aí?
Pode ser? Pode. Deu certinho? Tá bom, então. Vamos entrar aqui. Tá.